Olá, bem-vinda! Em nossa videoaula 2, faremos este top gota maravilhoso. Olha que incrível, meninas! Lindo, lindo, lindo este top. Imprima o molde em folha A4, impressora comum, está na descrição do vídeo, tá? Esse molde, ele foi feito com muito amor, carinho e capricho para vocês. Você pode usar o bojo casquinha de siri ou outro de sua preferência. Posicione o molde no seu tecido e fixe com os alfinetes para preparar o seu tecido para o corte. Coloque o molde, meninas, com a escrita para cima. Muita atenção nessa parte, porque quando você for colocar a parte de trás da alça, coloque com a escrita para baixo, para dar o encaixe perfeito na costura. Então, você vai cortar o tecido do lado direito, com o molde, a escrita do molde para baixo. Aí inicia o corte, pode usar a máquina de corte de tecido ou a tesoura de costura da sua preferência. Já disse no vídeo anterior, eu gosto de utilizar a máquina de corte de tecido, porque ela facilita e agiliza o meu trabalho. Mas você pode estar usando a sua tesoura de preferência. Meninas, no tecido o corte é feito uma vez, tá? Só o cos do top, que o tecido é cortado dobrado, duplicado, como eu faço no vídeo. Que aí você corta uma vez só e já corta tudo por igual, tudo junto. Não precisa fazer 2 cortes. Reserva o tecido do cos direito com direito. Aqui vamos colocar o molde no forro. O lado direito do forro fica para baixo. Aí você corta o tecido do forro, do top, para depois fazermos a junção do tecido e a costura na overlock. Eu gosto de utilizar forro de poliamida, porque ele tem uma durabilidade, uma elasticidade melhor e uma qualidade melhor.
ele é mais confortável, meninas. O viés, você corta 1,20 m de 35 mm, corta 2 vezes. Eu cortei antes, mas no molde você tem ele para estar cortando certinho. Confira se todas as peças foram cortadas, tá tudo certinho. Com todas as peças cortadas, nós vamos lá para o overlock. Agora, na overlock, com todas as peças cortadas, nós vamos iniciar a organização do tecido e a costura. Então, preste muita atenção nos detalhes, para você fazer uma costura certinha e não precisar fazer desmanche da peça. Reserve o cos, o viés, a parte das costas. Fica somente com a frente do top e o forro. Você vai colocar o lado avesso do tecido do forro com o lado avesso do tecido do top. Vamos pegar primeiro a alça das costas, posicionar direito com direita, aquela pecinha que foi cortada com a escrita para baixo. Traz o forro para frente do top e coloque o direito do forro com o avesso do tecido da alça. Confira se está certinho. Direito do tecido com o direito da alça, avesso da alça com o direito do forro e costure. Verifique se a costura da alça de trás ficou correta. Tem que ficar assim, direito com o direito do tecido. E o forro vai ficar o lado direito do forro com as costas do tecido da parte de trás da alça. Verifique se a costura está correta, tanto na frente quanto atrás. Agora, vamos costurar o meio do top. Observe bem como que é feito. Você vai colocar o direito do tecido com o direito do tecido. Vai colocar agora o direito do forro que tá virado para baixo com o direito da outra parte do forro. Vai fazer a junção de todas as 4 partes iguais, todas as pontinhas. Organiza tudo para não, tenha certeza que não escapou nada e costure. É muito importante estar atenta aos detalhes, porque se acontecer de não observar, você vai ter que desmanchar essa costura e refazer. Com a costura feita, ficou o direito do forro com direito do forro, direito do top com direito do top. O meio já está unido. Verifique se não ficou nada aberto, fora de costura. Tudo certo, tudo costurado. Vamos fazer agora a costura na ponta do forro para a abertura da passagem do bojo. Você vai fazer um bojo removível. Tem cliente que gosta de bojo, tem cliente que não gosta de bojo. Então, elas gostam quando tem essa opção de remover ou colocar o bojo. Até para a lavagem da peça, para não danificar o bojo. Elas gostam que tenha essa passagem para remover. A distância é 1 centímetro por 2 acima. É um espaço bem pequenininho, você pode fazer 2, 3 centímetros acima, fica a sua escolha. É só o suficiente para a passagem do bojo mesmo, meninas, nada muito grande, senão a ponta do bojo fica pulando para fora e incomoda na pele da pessoa quando veste.
Feito isso, agora vamos costurar as costas do top. Preste bastante atenção para que essa costura fique embutida. Nós vamos embutir essa costura. Então, você vai colocar o direito do tecido do top com o direito do tecido das costas. Feito isso, agora você vai colocar o direito do forro com as costas, com o avesso das costas do tecido de trás. Então, coloque o direito do forro com o avesso do tecido das costas. Eu vou repetir o processo para você não ficar com dúvidas. Coloque o direito das costas do top com o direito da frente do top. Feito isso, coloque o direito do forro com o avesso das costas do top. A parte do meio que foi costurada vai ficar viradinha, é normal. É assim mesmo, quando a costura estiver pronta, ela vai ficar embutida e retinha. Então, já pode ir para o overlock e fazer o fechamento com todas as partes encaixadinhas. Lembrando que não pode costurar aquela pontinha que ficou aberta para a passagem do forro. Verifique se a costura está certa, se está perfeita, se não ficou nenhuma das 3 partes sem costurar. Tudo certo? Vire a sua peça, confira a costura. Agora, nós vamos costurar a outra lateral do top. Vai ser repetido o mesmo processo. Costura. Meninas, se vocês tiverem dúvidas, coloque nos comentários do vídeo, tá? Para eu ajudar vocês. Tem também um canal no Telegram aberto. Lá tem o molde que eu tô colocando. Lá é um canal aberto para nós conversarmos, trocarmos ideias, tirar dúvidas, tá bom? Feito a costura, organize a peça, retire os excessos de linha que fica. Verifique todas as costuras, todas as vezes que você passar na máquina, para quando o projeto tiver avançado lá na frente, você não ter surpresa de alguma parte não ter sido costurada e você ter que desmanchar e refazer. Então, é muito ruim que isso acontece. Por isso que eu verifico tudo. Vamos costurar agora toda a lateral do top, para não escapar o forro quando for ser passado o viés lá na galoneira. Então, eu gosto de costurar tudinho
deixar tudo junto, todas as partes, tirar os excessos que ficam nos encaixes da costura, para ficar um acabamento de qualidade. Terminando essa etapa, meninas, verifica também se ficou certinho o forro costurado, que às vezes ele tá para baixo e ele escapa até mesmo na overlock. Esse tecido, essa malha fitness é uma malha que escorrega muito fácil. Então, temos que ter todo o cuidado. Nosso top já está pegando forma. Agora, nós vamos costurar o cós do top. Coloque o direito do tecido com o direito do tecido. Faça a costura de uma das laterais. Se você tiver etiqueta de composição, etiqueta de marca também, você pode posicionar agora na segunda costura e costurá-las, tudo junto. Faça um pique no meio da lateral da costura do segundo fechamento do top. Esse meio vai ficar mais fácil para identificar aonde será feita a posição das peças. O elástico, meninas, é opcional colocar o de 2 centímetros, que são 20 mm, ou não. Eu gosto de colocar para a peça ficar mais firme nas clientes. Então, cada top eu meço a medida exata, tá, do top, para não ficar sobra embolando do lado de dentro. E aí eu corto e coloco. Centralize agora as etiquetas entre o pique do meio e as extremidades das pontas. Reposicione na overlock com bastante cuidado. Verifique se a etiqueta não escapou. Já pode fazer a sua costura. Costure bem devagar, porque vai colocar o elástico, caso você optou por colocar o elástico. Então, ele vai ficar na parte de baixo do tecido, uma ponta do elástico. Você costura antes do pique do meio, porque quando você dobrar o top, ele vai ficar na barra do top. O meio, a dobra, é a barra do top. E as extremidades ficarão costuradas no top. Então, você passa o elástico, verifique que ele não ficou dobrado e coloque ele entre a etiqueta e
próximo ao pique, abaixo do pique, antes do pique. Ele não pode ficar no pique, senão ele vai ficar no meio da dobra do cos. E o seu projeto vai ter que ser desmanchado e refeito. Feito isso, coloque a etiqueta de composição. A primeira etiqueta que foi aplicada aqui foi a etiqueta tag da marca que nós trabalhamos. Então, feito isso, verifique se está tudo certinho. Vire o cos para o lado direito, retirando ele do avesso. Verifique se as costuras estão certinhas. Encaixe costura com costura, porque agora vai ser posicionado o cos na peça do top para o fechamento do cos. Você pode usar essas linhas que sobram para amarrar a pontinha da costura das duas extremidades, para quando você for passar no top, essa costura não ficar muito longe, porque esse tecido é muito molinho e estica muito também, então ele sai do lugar. E o encaixe da costura do top pode ficar muito longe do encaixe da costura do cos, fica feio. Verifica, tá? Que o seu elástico, ele não está dobrado, arruma bonitinho a parte de dentro. Porque depois que você costurar, fica mais difícil para você desembolar. Dobra o meio, faça o pique pequeno dos dois lados, porque você vai precisar centralizar o meio do top com o meio do cos, para a costura não ficar embuchada, se você precisar esticar demais para fechar o top. Feito isso, confere, pique com o meio, coloque a etiqueta de composição para dentro, para o lado em que a costura vai ficar. Se não for verificado isso, você vai costurar o seu top invertido, o cos dele. Marque o pique das costas. Posicione a peça certinho para você começar a costura. Pique é bem pequenininho. Posicione o cos agora para ser embutido o top no cos. Você vai dobrar o top. Perdão, você não vai dobrar o top. Você vai posicionar o cos, dobrar a parte de fora encaixada no top. Você vai colocar o top dentro do cos, com a etiqueta de composição virada para você, para fora, que é o lado onde a costura vai ficar exposta para você fazer. Encaixa a costura lateral do top com a costura lateral do cos para ficar retinha. Não tenha pressa, meninas. Encaixe a costura com a costura na lateral do top e o cos
já pode fechar a costura na overlock. Verifique se todas as partes estão passando na costura da overlock, para não acontecer de alguma das partes escaparem da costura e você ter que refazer essa costura desse cos. Então, tenha muita calma, muita paciência e vamos que vamos. Chegando na segunda costura da lateral, verifique se está certinho a lateral do top, a costura com a lateral do cos, para não ficar torta esse encaixe quando a costura estiver completamente fechada, para dar um melhor acabamento na peça. Verifique, meninas, na parte do forro do top, se está passando a costura no tecido do forro, no tecido do top e nos dois tecidos do cos. São 4 partes de tecido juntas agora. Então, verifique certinho se está pegando todas as partes iguais, para não ficar nada em aberto. Top fechado. Agora já tá todo costurado o cos na peça. Verifique se todas as partes foram costuradas, se não escapou nenhuma. Costura da lateral certinho. Etiqueta tag da marca para fora. Agora vamos para a galoneira. Eu vou colocar o aparelho de viés. Agora já está instalado. Nós vamos passar o tecido no aparelho e costurar no top. Para as meninas que não sabem fazer a instalação do aparelho, pode deixar nos comentários que eu posso fazer um vídeo para você, para te ensinar a instalar o aparelho na máquina. O meu aparelho precisei fazer uma adaptação, tá? Mas a costura do viés na peça fica perfeita. Se você não consegue, se tem dificuldade, se não dá certo, deixe nos comentários a sua dúvida, que eu vou preparar um vídeo para te ensinar, para te ajudar, para te explicar, tá? Qual for a sua dúvida, se eu tiver essa experiência para te ajudar, eu vou te ajudar aqui com um vídeo explicativo, tá bom? Verifique agora se tá bem regulado a posição do seu viés com a agulha. Feito isso, vamos começar a costura do viés na peça. Com o auxílio da pinça, você encaixa a sua peça dentro do viés e inicia sua costura. Meninas, o segredo do viés é ter paciência. Eu gosto de puxar levemente para trás o viés costurado, para ele não ficar franzido na peça, porque este é um tecido elástico. Para as meninas que já tem uma galoneira que é elastiqueira, ela tem ali atrás uma engrenagem que puxa já o tecido costurado. Eu não tenho, então eu gosto de puxar levemente para trás
tá? Esse viés que já foi costurado na peça, para que não faça o franzimento. Quando o calcador puxa o tecido, ele estica e aí ele franze, então eu não gosto desse franzido. Aí eu só ajudo levemente esse tecido a passar para trás, tá? Ele vai indo, então eu vou só posicionando e eu faço com muita calma. Então, meninas, não precisa ter pressa, costure com muita tranquilidade, calma e paciência, que o seu projeto vai ficar perfeito. Vai posicionando o seu top, vai ajustando o encaixe da peça no viés para não dobrar, vai puxando levemente atrás, aqui na pontinha para não escapar. Eu gosto de segurar com a pinça, ela gosta de dar uma escapada ali, então para não acontecer, eu posiciono com a pinça e passo costura. Então, esse lado aqui já foi feito por completo. Agora, nós vamos tirar o restante do viés que sobrou lá no aparelho. Verifica também se ele ficou bem costurado na sua peça, se a linha passou direitinho. Feito isso, vamos fazer o outro lado que falta costurar o viés. Então, passar o tecido novo, já removi o resíduo do restante do outro. Agora eu vou passar um novo, que foi cortado 2 peças. Lá no começo do vídeo foi explicado. 1,20 m, são 120 centímetros de viés por 3,5 centímetros ou 35 mm. O ajuste feito, como no primeiro, vamos passar agora a segunda parte do viés. Não pode ficar embolado, meninas, lá no tensor, porque senão dá um acabamento ruim ou ele entra dobrado e você faz a costura errada e tem que refazer de novo. É muito ruim. Então, costura com muita calma. Olha sempre se o tecido tá esticadinho, se ele não tá embolando. Como se diz naquele ditado popular, né? Um olho no gato, outro olho no peixe. Então, aqui é um olho na agulha, um olho no tensor. Com muita calma, paciência, você vai terminar o seu projeto perfeitinho. O importante é ter um bom acabamento. E isso depende muito do capricho, né? Dos detalhes. Porque costurar é isso. É amor, carinho, detalhe e capricho. E não tem nada melhor quando uma peça tá pronta e a gente olha e fala: nossa, fui eu que fiz. Que coisa linda. É um orgulho, né, meninas? Eu sei que vocês são capazes de fazer. Tem dúvidas, percalços no caminho, mas a gente vai resolvendo tudo que for possível a nós resolvermos, a gente tenta resolver, não é verdade? Então, aqui, ó, já estamos quase terminando o acabamento da peça. Sempre com o auxílio lá atrás e da pinça na pontinha. Veja que este lado usou quase o viés inteiro, só sobrou a ponta do acabamento. Por isso que precisa ser, meninas, 1,20 m, tá? Agora você organiza a sua peça e fica bem feliz, porque tá quase pronta. Veja como fica perfeita a costura. Perfeita, perfeita, tá? Não fica franzido, não embola, não diminui, tá? As medidas, porque às vezes o viés ele fica muito apertado, tem uma tensão maior e quando a pessoa veste, ele aperta demais, ele incomoda, então isso não pode acontecer.
Agora, vamos remover os excessos que ficou de tecido do viés. Vou costurar ali. Depois, então, tem que retirar, não pode ficar. Repita na outra ponta. Aquela parte é do busto. E essa é a costura da alça das costas. Remova o excesso dessa parte também. Retira o aparelho da sua galoneira e com ele retirado, vamos começar a costura na galoneira mesmo, meninas, para ter um acabamento excelente. Vamos começar pela parte das costas. Eu gosto de dobrar ao meio, colocar a alça também dobradinha, encaixada ali no meio, como você tá vendo, tá? Por dentro, porque assim vai ficar a costura certinho no meio. Ajeita a peça, alfinete, né? Alfinete, a peça para não soltar. Eu gosto de colocar o alfinetinho, conforme eu vou costurando, eu removo esse alfinete. Ali antes de entrar embaixo do calcador. Posiciona a agulha em cima da primeira costura que foi passada e verifique se a parte de baixo, que é a alça, não saiu do rumo da linha da costura. Assim que estiver posicionado, pode começar a sua costura. Meninas, eu costuro sempre verificando se a parte de baixo não escapou, porque o calcador, ele puxa a parte de baixo e a de cima vai junto na pressão, mas às vezes acontece da parte de baixo do tecido, que é a alça, escapar. Então, eu sempre verifico, tá? Se tá passando direitinho tudo junto. Aí, repete o processo para ficar bem firme e segura a costura. Então, não tem erro. Encaixe as duas agulhas sob a costura anterior. Passa com muita calma, que essa costura não vai ficar torta, tá bom? Vai posicionando, passa pedacinho por pedacinho, bem devagar. Não precisa ter pressa, o importante é ter um ótimo acabamento. Aí, agora é só remover os resíduos da linha. A costura já foi reforçada. Aí, aqui você pode ver, deixa eu mostrar. Que a costura ficou perfeita. Olha lá, fechamento perfeito. Agora, é só repetir o processo do fechamento, né, da costura no busto. Posicione o tecido, ó. Ele por si só já fica no lugar certinho de ser costurado, tá vendo? Por isso que eu faço a alça das costas primeiro. Depois eu venho para essa parte do busto. Alfinete novamente para não escapar do lugar, porque você vai movimentar essa peça para colocar ela embaixo do calcador, para que ela não saia do lugar. Deixe alfinetada.
e repita o processo que foi feito na parte de trás, na alça das costas. Eu retiro o alfinete, meninas, quando vai chegando perto do calcador, para não correr o risco de bater em alguma agulha e quebrar, ou levantar o calcador e a costura ficar frouxa. Então, eu removo esse alfinete, sempre verificando se a parte de baixo não está escapando quando o calcador puxa o tecido. Aqui eu vou repetir o processo. Aqui, meninas, é o busto. Então, eu vou passar uma terceira vez, tá? Por conta da pressão que vai ter nessa parte, que será muito maior que nas costas. Então, na parte do busto, eu gosto de fazer uma costura mais de reforço, tá? Só para garantir mesmo. É de mim, meninas, caso vocês não queiram, tá? Acharem, né, na avaliação de vocês que não é necessário, não precisa, que eu gosto de fazer assim. Como eu não tenho a travete para fazer essa costura lá, eu faço na minha galoneira e o acabamento fica maravilhoso, tanto interno quanto externo. Veja só, fica perfeitinha a costura, tá? Tanto por dentro quanto por fora, porque a costura ela é passada em cima da outra, então ela não sai, não fica feio, não fica grosseiro, fica bem delicado, fica até mais delicado do que quando é costurado na travete. Ou no zigue-zague na reta também dá pra fazer, mas fica mais delicadinho. E é feito mais rápido também, né? Verifique se sua peça tá tudo certo, todas as partes, tá? Todos os excessos de linha retirado. Parabéns! Você concluiu mais um projeto com sucesso e você agora tem um conjunto, seu primeiro conjunto aqui do canal prontinho. E este aí. Se você ficou até aqui, apoie o nosso trabalho, inscreva-se e nos ajude a trazer mais projetos lindos para vocês. Deus abençoe. Gratidão.